Fala pessoal, beleza? Ezequias aqui novamente, dando início a mais uma aula. A aula de hoje vai ser então sobre introdução à leitura rítmica, beleza? Vamos lá? Ler música é fácil, acredite. Eu sempre coloco essa frase porque existe aquele boato que música é difícil, isso, aquilo, né? Ler partitura é difícil, tem muitas pessoas que tocam de ouvido, o que não é errado, até porque no passado não existia partitura, né? Partitura foi um instrumento, pode-se dizer assim, criado para guardar a música, né, tocada. Mas antigamente a música era passada de pai para filho, de geração para geração, de pessoas para pessoas. E com isso acabava tendo modificações com o tempo, né? Mas aí depois com a escrita, a música começou a durar por mais tempo, né? Beleza? Mesmo assim, ainda pode sofrer modificações de uma versão para outra, né? Mas vamos lá. Então, ali então a gente tem uma pergunta, né? O que é ritmo na música? Aí eu fiz esse textinho aqui para tentar exemplificar. Então, ritmo é o pulso da música, aquilo que determina a velocidade ou simplesmente a duração dos sons e do silêncio, que é aquilo que a gente tinha falado no outro vídeo. Um relógio, por exemplo, tem dois ponteiros. Um marca os minutos e o outro os segundos. Para cada 60 tic-tac dos segundos, temos um minuto, certo? Então significa que cada 60 batidas lá, aquele sonzinho do ponteiro dos segundos, equivale a um minuto. Então, se a gente tem um relógio de ponteiro, a gente olha lá. Depois que o ponteiro do segundo dá aquela volta completa, ou seja, 60 batidas, aí dá o ponteiro do minuto vai e dá um taque, beleza? Então na música funciona da mesma forma, porém temos diferentes velocidades de tic-tac, entre aspas, né? Que chamamos de andamento. E são eles que irão determinar a duração das figuras de sons e de silêncio, beleza? Então a gente tem então esse andamento que é uma base temporal, por assim dizer, que as figuras rítmicas vão ter suas durações estabelecidas através disso, beleza? E aí, com relações proporcionais de uma para outra, a gente vai definindo o tempo e a duração de cada figura rítmica, beleza? Então vamos lá para a fórmula de compasso. Eu coloquei esse quadradinho branco e basicamente ele vai aparecer em outros slides. E aos poucos a gente vai entendendo cada elemento ou cada notação dessa na partitura. Depois vai aparecer outras, aqui são as mais básicas, beleza? Então a gente já viu no outro slide barra simples, ou a barra de compasso, né, que está lá, barra dupla, ou barra de compasso dupla, e a barra final, ou barra dupla final, beleza? A gente já viu, as setinhas estão apontando para elas aí. Então elas vão dividir o espaço que vai corresponder a um compasso, beleza? E também agora então, a gente tem a fórmula de compasso. Se vocês olharem aí, tem a setinha indicando um 4x4, correto? Então vamos lá entender o que é a fórmula de compasso. A fórmula de compasso determina quantos pulsos tem dentro de cada compasso e qual figura rítmica representa cada pulso. A partir da proporção entre elas, descobrimos quantos pulsos correspondem às demais figuras. Então é aquilo que eu falei. Nesse caso, a forma de compasso vai definir quanto vale cada figura rítmica, né? Nesse caso aí, essa forma de compasso ela representa que dentro de cada compasso cabem quatro semínimas. Mas se a gente pegar essa semínima e dividir, ou se a gente somar duas semínimas, a gente pode colocar outras figuras de valores maiores ou menores dentro de cada compasso. Contanto que o valor que caiba dentro do compasso não ultrapasse o valor de quatro semínimas, beleza? Ou nesse caso, quatro tempos, né? Vamos lá, próximo. Aqui um outro exemplo, né, da forma de compasso, para ficar mais claro. Então ali a gente tem um 4x4, que é igual a 4
semínimas. Ou seja, dentro do compasso cabem 4 semínimas. E aí a gente tem essa outra setinha azul, a segunda setinha azul, que mostra que a gente pode substituir essas outras figuras por outras. Pode ser pausa ou pode ser figuras de som, como a gente vê. Então, a gente tem duas colcheias. Se a gente olhar esse quadrado branco grandão do lado, né? E a gente for ali tem a linha do 1, a linha do 2 e a linha do 4. Nessa linha do 4, a gente tem as semínimas. E o número representativo da semínima é o 4, né? E a gente olhar na forma de compasso lá, então a gente tem um 4 embaixo. Ou seja, 4 semínimas, beleza? Se a gente olhar a linha do 8, então a gente vê que duas colcheias ocupam o mesmo espaço de uma semínima, que é a linha do 4. Então a gente pode substituir aquela colcheia, se a gente olhar aqueles compassos que estão com as setinhas azuis, a gente pode substituir então duas colcheias por uma semínima, ou uma pausa de colcheia, uma semínima, ou outras figuras, beleza? Mas por enquanto a gente vai entender isso. E depois, naquele mesmo compasso, então, a gente tem duas colcheias, depois tem uma semínima, depois a gente tem uma mínima. Então essa mínima, ela ocupa o espaço de duas semínimas. Se a gente olhar lá naquele quadradão branco de novo, então a gente tem a linha do 1, a linha do 2. Aquela semínima, ela equivale aquela mínima, desculpa, equivale a duas semínimas, se a gente olhar a linha do 4. Beleza? Então a gente vai para um exemplo mais prático ali. Então a gente tem um pentagrama, uma pauta, que já foi falado no primeiro vídeo. Então, naquele pentagrama a gente tem uma forma de compasso de 4x4. No primeiro compasso, 4 semínimas. Ok, já entendemos que isso está certo. No outro compasso, então, a gente tem uma semínima, uma pausa de semínima. Já formaram 2 tempos. Mais uma semínima, formou 3 tempos. Agora a gente tem uma colcheia, uma pausa de colcheia, né? Uma pausa de colcheia e uma colcheia. Então, meio mais meio forma 1, ou seja, completamos 4 tempos. Ok. Próximo compasso, a gente tem uma mínima. A gente sabe que essa mínima equivale a duas semínimas, ou seja, já completamos 2 tempos do compasso. Depois a gente tem duas colcheias, que equivale a uma semínima. Ocupamos mais um tempo, já foram 3. Depois a gente tem uma semínima de novo. Então, ocupamos os 4 tempos dentro do compasso. Depois a gente tem duas semínimas, uma mínima. Uma pausa de mínima, né? Essa pausa de mínima equivale a duas semínimas, então ocupamos os 4 tempos. Depois a gente tem uma semibreve. Essa semibreve ocupa o espaço de 4 semínimas. Beleza? Então tá ok. Depois a gente vai ver um exemplo da pausa de semibreve. Tem uma curiosidade sobre ela, mas a gente já vai ver. E ali embaixo eu coloquei como pode ser representadas essas figuras, né? Então a gente tem duas colcheias igual a duas colcheias. Só que a colcheia, a bandeirola, está grudada, né? A bandeirola, o colchete está grudado. E a mesma coisa na semicolcheia. Ou seja, a partir da colcheia em diante, até a quartifusa, a gente pode colar os colchetes para ficar mais fácil a visualização na partitura, e a partitura ficar mais limpa e mais fácil de entender a divisão dos tempos. Beleza? Vamos para o próximo. Beleza, aqui então a gente tem mais 2 exemplos de forma de compasso. 3 por 8 igual a 3 colcheias, e a gente tem ali um pentagrama. Então, o primeiro compasso, 3 colcheias. Segundo compasso, uma colcheia e uma semínima que equivalem a 2 colcheias. Beleza? Depois a gente tem no terceiro compasso, 2 colcheias e 2 semicolcheias. 2 semicolcheias equivalem a uma colcheia, ou seja, completamos 3 colcheias. Depois a gente tem uma colcheia, 2 paus de colcheia. Beleza. E a gente tem uma semínima pontuada. Essa semínima pontuada a gente já vai entender o que significa. Mas ele exatamente tem uma semínima e uma colcheia juntas. A gente já vai ver daqui a pouquinho o que significa esse ponto. Então a gente tem depois um 3 por 2, que é igual a 3 mínimas. Então a gente tem ali a forma de compasso 3 por 2, né? No exemplo do quadradinho branco da segunda seta, azul. Então a gente tem ali no primeiro compasso 3 mínimas, ok. Depois a gente tem duas semínimas que equivalem a uma mínima. Depois uma mínima mais duas colcheias que equivalem a uma mínima também. Depois mais uma mínima. Beleza, fechamos os 3 tempos. E assim por diante. Depois a gente tem uma mínima e uma pausa de semibreve. Ou seja, completamos os 3 tempos, que a pausa semibreve equivale a duas mínimas. Beleza? Depois a gente tem uma pausa de semibreve sozinha. A gente já vai entender isso. Depois a gente tem
uma pausa de semínima e uma semínima. Fechamos um tempo. Depois a gente tem uma pausa de colcheia, uma colcheia. E depois um grupo de 4 semicolcheias. Fechamos mais um tempo. Depois a gente tem uma mínima. Fechou o terceiro tempo. Beleza? Agora vamos lá. Então os textos que tem ali embaixo está escrito ali, curiosidade. Então a curiosidade que eu tinha falado é isso, eu vou ler aqui. Por convenção, a pausa semibreve tornou-se uma pausa universal, entre aspas, podendo ocupar qualquer compasso vazio, sendo ele maior ou menor que o pulso correspondente ao valor da pausa. Ou seja, se fosse um compasso de 2/4, a gente sabe que cabem duas semínimas. Porém, a gente pode colocar uma pausa semibreve. Não tem problema. Por convenção, isso foi adotado por convenção, beleza? Nada impede da gente colocar, nesse caso aí de um 3/2, a gente colocou uma pausa de semibreve. Na teoria, estaria faltando um tempo, ou seja, faltaria uma mínima. Pode colocar essa mínima, não tem problema. Mas por convenção, foi adotado como mais correto colocar apenas uma semibreve, uma pausa de semibreve. Beleza? Isso só serve para as pausas. Aí eu coloquei uma observação ali embaixo. Na forma de compasso, o número que aparece na parte de baixo será sempre um número correspondente a uma figura rítmica. Sendo assim, sempre será 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64. Beleza? Que é o que a gente usa na música moderna. Vamos para o próximo. Aqui eu coloquei as simplificações, né? Que é utilizado na música para deixar a música visualmente mais fácil de entender. Então a gente tem notas unidas, que é aquilo que eu falei dos colchetes, que são ligados para ficar mais fácil entender a divisão dos tempos. Depois a gente tem notas pontuadas, ou ponto de aumento, que ele é usado para acrescentar um ponto. O ponto de aumento ele aumenta o valor da figura, né? Então, um ponto de aumento ele é a figura mais a metade, beleza? Depois, 2 pontos de aumento aumenta 3/4 do duração original e assim por diante. Se aumentar o outro ponto, vai aumentando da mesma forma, beleza? Pausas também podem ser pontuadas, da mesma forma que as notas. Depois a gente tem o staccato. O staccato ele tem uma definição ambígua, ou seja, em diferentes períodos da história da música, ele tinha uma interpretação diferente, beleza? Na música moderna, basicamente, o staccato ele é um ponto de diminuição. Porém, também isso pode variar de acordo com o local onde a música foi escrita, beleza? O compositor também pode querer algo diferente. E isso, por isso que vale a pena estudar, sempre for tocar uma peça, estudar a história da música, a história do local que ela foi escrita e também sobre o compositor, beleza? Literalmente, o staccato significa destacar. Então, algumas peças a gente não vai se preocupar muito a, com a duração exata que ele vai definir para a nota. Simplesmente vamos tentar destacar essa nota das outras, beleza? Depois a gente tem compassos de espera e a gente tem essa marcação que unem pausas. Então, se a gente tem 2 compassos de pausa, a gente une, nesse caso aí desse exemplo, temos 10 compassos de pausa, beleza? E aí o tempo vai ser definido de acordo com a forma de compasso. Beleza? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Tentei ser o mais breve. O conteúdo vai começando a ficar um pouco mais chatinho, mas eu vou tentar dividir bem para não sobrecarregar cada um de vocês. Beleza? Falou!